Eu abençoo a sua família. Eu abençoo as suas gerações. Eu declaro que a vida de Deus sempre estará transbordando em você. Eu declaro que você sempre comerá o melhor dessa terra. Amém? E que Deus sempre vai cuidar de você. Sempre, sempre, sempre. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que nos visitam também sejam bem-vindos. Receba o nosso abraço em nome de Jesus. Salmo 29, se você quiser acompanhar comigo, eu quero abrir a palavra de hoje aclamando este Deus tão maravilhoso com a sua própria palavra. Eu quero orar e adorar a Deus com esta palavra, com a sua própria palavra, que diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Então tribute a Deus, viu? E tributar a Deus aqui, diferente do nosso conceito secular, não é pagar nada para Ele, né? Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto faz tremer, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como o rei presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Amém, queridos? Nós estamos ministrando nestes domingos de setembro sobre a adoração. Que tema maravilhoso, né, irmãos? Adoração. Estamos aprendendo um pouquinho sobre adoração. O nosso tema, o nosso versículo de destaque, né, está lá no Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós vamos ler novamente Evangelho de João, capítulo de número 4, que diz assim a partir do verso 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Nem aqui, nem acolá, não é mais. Jesus está dizendo para essa mulher: mulher, vem a hora, que a adoração não estará restrita em um lugar. A adoração não estará restrita a um templo, a um lugar, né? Não, ela não estará mais contida dentro de um templo e de um espaço. E ele diz mais: vem a hora, quando não adorareis nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Interessante, né? Jesus percebeu que aquela mulher estava num processo de adoração a um Deus que ela não conhecia. E os irmãos aprenderam domingo passado que um dos princípios da verdadeira adoração é você saber quem ou a quem você dirige a adoração. Não tem como adorar quem eu não conheço. Isso é religião, né? E ele diz mais: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os verdadeiros adoradores que o Pai procura para que o adorem. E como nós falamos domingo passado, se a palavra de Deus está nos alertando sobre a verdadeira adoração e os verdadeiros adoradores, então ele deixa subtendido
que existe uma falsa adoração e falsos adoradores. Queridos, o verdadeiro adorador e a verdadeira adoração, se nós tivéssemos que medir uma verdadeira adoração e um verdadeiro adorador, talvez nós mediríamos pelo quanto de Deus existe em nós. O quanto de Deus está em você. Que porção de Deus, que porção da verdade de Deus, que porção da justiça de Deus, da santidade de Deus, do amor de Deus, do caráter de Deus, está contido em nós. Porque os irmãos sabem que nós não adoramos ao Senhor com a nossa carne, com as nossas emoções. Nós o adoramos com aquilo que existe dele em nós. Deus só recebe a adoração do que é dele. Um verdadeiro adorador apresenta para Deus a natureza do próprio Deus a ele. Senão, nós vamos entregar aquilo que é nosso. Aquilo que é nosso. A verdadeira adoração e o verdadeiro adorador poderia ser medido pela quantidade ou pelo quanto nós estamos transbordantes do seu Espírito. Quanto mais nós transbordamos do Espírito, mais nós podemos, de repente, medir o nosso nível de adoração. Quanto mais cheio eu estou, mais transbordante da palavra, do Espírito, da santidade, do temor, mais eu estou expressando adoração. Quanto mais cheio do mundo, do pecado, da injustiça, da mentira, menos adoração eu ofereço. E talvez menos adorador eu seja. É sério. Adoração é algo muito sério, irmãos. E nós fomos chamados para ser adoradores, para sermos adoradores. A adoração não é meramente um combinado de gestos e posturas. Então, muitas pessoas pensam que quando eu levanto as mãos, quando eu choro, quando as minhas emoções estão, afloradas, muitas pessoas confundem achando que isso é adorar. Talvez isso seja o toque do Espírito na sua alma, produzindo uma sensibilidade para você perceber que Deus quer fazer algo na sua vida. Mas a adoração não está contida ou restrita em gestos, em postura. Não é a anotação de belas músicas ou a declaração de palavras bonitas e frases de efeito. Se nós formos gravar num culto, queridos, graças a Deus, a gente só declara palavras bonitas. Fazemos gestos adequados, bonitos. Temos um movimento que produz um efeito interessante, mas isso tudo pode significar que não esteja havendo adoração. Porque aprendemos domingo passado que não é de fora para dentro. Não é do exterior para o interior. A adoração, ela nasce lá dentro de você. É do interior para o exterior. Eu exalo a vida de Cristo que está em mim. A verdadeira adoração a Deus é um serviço que envolve a pessoa do adorador por completo. Não tem como nós separarmos uma parte de quem somos, uma parte do que fazemos, para entregar em adoração ao Senhor. Exemplo, vou dar um exemplo de hoje. Vocês sabiam que a atitude de dizimar e ofertar, ela deve ser entendida como adoração? Mas quando nós
trazemos à casa do Senhor a nossa oferta e o nosso dízimo, pensando só na parte financeira, preocupado só com o que eu estou ofertando, e se eu vou receber de Deus, isso não expressa adoração. Porque eu até posso trazer uma quantidade considerável de dinheiro para cá, mas o meu dia a dia, a minha vida, pode não estar alinhado e de acordo com a vontade de Deus. Então aquele dinheiro que eu deposito aqui, irmãos, é só dinheiro. Mas quando a minha vida, o meu viver, ele está pautado na palavra do Senhor, na dependência de Deus, no temor ao Senhor, na reverência à sua santidade, aí sim, tudo que eu ofertar será recebido por Deus como adoração. O dinheiro não adora a Deus. Eu adoro o Senhor. Você adora o Senhor. E Ele chama, a palavra de Deus diz que Ele chama muitas vezes a adorá-lo com tudo que temos. Adore ao Senhor com seus bens. Mas não adianta depositar aqui aos pés do Senhor, tendo um coração incrédulo. Queridos, a adoração ou adorador, então, ele envolve a pessoa por completo, em todo o seu ser, o tempo todo, e não apenas nas manhãs e nas noites de domingo. Tem gente que acha que adorar ao Senhor é vir para a igreja. Alguns ainda pensam que ser adorador é vir aos cultos e cantar. Não, irmãos. Tem gente que vem ao culto, canta e está vivendo uma vida entregue ao pecado. A verdadeira adoração, Jesus falou, agora não é aqui e nem ali. A verdadeira adoração agora, ela está no seu relacionamento com Deus. Quanto mais íntimo do Senhor você é, mais um verdadeiro adorador você vai se tornar. Já pensou, irmãos? Isso é um privilégio. Pensa comigo. Quantos conhecem aqui o Morro do Mendanha? Sabe onde é? Já subiu lá? Já foi lá orar? Pensa, irmãos, se Deus falasse assim para todos nós, para toda a sua igreja: olha, 3 vezes por semana vocês vão me adorar. Vocês vão subir lá no Morro do Mendanha, tal hora, e ficar lá por tanto tempo me adorando. Ia ser mais fácil ou mais difícil? Já pensou ter que sair do seu trabalho, falar para o seu patrão, falar, olha, amanhã eu não posso vir, porque eu vou subir ao monte para adorar ao Senhor. E aí Deus agora fala, não, vocês não precisam mais caminhar, subir no monte, escolher um lugar, porque agora a verdadeira adoração reflete a minha vida em você. É o quanto você tem da minha vida dentro de você. Então, aonde você estiver, em todo o tempo, com todo o seu ser, você pode ser um adorador. Uma adoração marcada simplesmente por externalidade é inútil diante de Deus. Depois você lê Mateus 15, versos 8 e 9. A adoração marcada simplesmente por gestos é inútil. É inútil. Mas o Senhor Jesus ensina que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. São aqueles que procuram viver a sua vida de acordo com a palavra e não de acordo com seus próprios interesses. A obediência é um dos atributos do verdadeiro adorador. A desobediência é um atributo, uma qualidade, uma característica, melhor dizendo, de um falso adorador. Como eu adoro a Deus e não o obedeço? Como ser um adorador e ser desobediente? Deuteronômio, versículo 6, capítulo 6, versos 4 e 5 diz: escuta, Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, ame o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Isso é um chamamento à adoração. Pastor, como que eu vou adorar o Senhor? Primeiro reconhecendo quem Ele é. O princípio da adoração é reconhecer quem Deus é. Outro princípio para um verdadeiro adorador: amar o Senhor de todo o seu coração. Não pode haver outro mais importante no seu coração, nada mais importante, senão o amor que você tem por Ele. Agora eu vou recontar um segredo. Como é que nós vamos amar a Deus de todo o coração? Como que eu vou amar o Senhor com toda a minha alma, com toda a minha força? Só existe um caminho, uma forma de amar o Senhor de todo o coração. Se eu reconhecer que primeiro Ele me amou. Se eu reconhecer que o amor dele já foi derramado no meu coração. Eu só posso amar a Deus acima de tudo com o seu próprio amor. O nosso amor humano é insuficiente. Ele é limitado, ele é frágil, ele é tendencioso, ele é egoísta. Então, como eu posso amar a Deus acima de tudo, com todo o meu coração, se não for com o seu próprio amor? Por isso nós temos que orar: Senhor, todos os dias, derrama do teu amor em mim, para que eu possa te amar. Vamos falar? Diga: Senhor, derrama do teu amor em meu coração, para que o meu coração te ame. Senão, irmãos, nós não vamos conseguir. O teólogo Russell Shedd, um homem abençoadíssimo, que já está morando com o Pai, ele afirma e diz o seguinte: sem o incentivo do amor de Deus, o culto não passa de palha, de pura casca, isento de qualquer valor. Se a presença do amor de Deus não for o mais importante na minha e na sua vida, Russell Shedd diz: o culto, ele é palha. Você não está oferecendo nada de importante para o Senhor. Forte, né? Forte, isso mesmo. Deus sonda e conhece o nosso coração. E mais do que expressões externas, nossa adoração precisa ser baseada em amor verdadeiro e profundo, onde o nosso coração se abre diante de Deus a todo momento. Você quer adorar? Rasgue o seu coração. Reconheça quem você é e reconheça quem Ele é. Rasgue o seu coração diante de Deus. Clame pelo amor de Deus todos os dias. Busque esse amor. Deseje este amor. Chore por este amor. Queira o amor de Deus. Um verdadeiro adorador, ele quer o amor de Deus. Ele não sabe viver sem o amor de Deus. Ele não consegue andar, ele não consegue fazer nada sem o amor de Deus na vida dele. Quando Cristo se revela a nós, somos invadidos por uma gratidão, por causa da salvação que encontramos nele. Um verdadeiro adorador é uma pessoa grata, é uma pessoa que o coração dela é dominado pela gratidão, porque Cristo a encontrou, porque Cristo a libertou, porque Cristo a perdoou, porque Cristo a redimiu do seu pecado, porque Cristo a reconciliou com o Pai,
Irmãos, e o nosso coração precisa estar grato todos os dias por isso. Um falso adorador é um ingrato. Um falso adorador, ele só reconhece aquilo que Deus pode fazer por ele. Esse amor crescente progride ao ponto de nos encontrarmos ou de nos concentrarmos cada dia mais na beleza da santidade de Jesus. Começamos pouco a pouco a compreender a profundidade dos salmos, né? E muitas das orações feitas pelo rei Davi. Quer aprender um pouquinho sobre adoração? Vai aprender com o rei Davi. Ele diz no Salmo 63, verso 1: olha a expressão deste homem diante de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, desesperadamente eu te busco. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Será que a nossa alma tem vivido isso? Será que temos desejado ansiosamente Deus, ou nós temos andado ansiosamente? A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas aqui o salmista diz: Senhor, a ansiedade que eu tenho que ter é pela Tua presença, e não por aquilo que o mundo me cobra, e não por aquilo que a minha alma e a minha carne me cobram, mas eu devo sim, ter uma ansiedade de me encontrar com o Senhor todos os dias. Aquele namorado que está apaixonado, aquela namorada, aquele esposo, aquela esposa, né? Quando ele sabe que é o dia de encontrar com a sua amada, com o seu amado, aquele dia, o coração, ele já acorda, né, Rogério? Com o coração diferente, a pulsação é diferente, o olhar é diferente, o dia é diferente, porque ele vai encontrar-se com o seu amado, com a sua amada. E aquele encontro é maravilhoso. Que encontro maravilhoso quando você vai ao encontro de quem te ama. Deus quer esse encontro maravilhoso comigo e com você. Isso é adoração. Deus precisa enxergar no meu e no seu coração que nós o amamos. Mais do que tudo, acima de tudo. Ele precisa encontrar esse desejo, essa paixão, esse fogo queimando o meu e o seu coração por Ele. Mas será que não tem havido fogo estranho no nosso altar? Será que o nosso coração não está muito mais cheio de coisas estranhas, alheias à verdadeira adoração? Adoração verdadeira requer obediência radical. Um verdadeiro adorador, ele vive uma obediência à palavra de forma radical. Ele não negocia. Ele não relativiza a palavra. Sim, sim, não, não. O verdadeiro adorador não busca seus próprios interesses e ele não pauta a sua vida no certo e no errado. O verdadeiro adorador, ele pauta a sua vida na verdade. Porque muitas vezes o certo e o errado não está de acordo com a vontade do Senhor. Está de acordo com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não nos chamou para vivermos ou viver a nossa vida pautada no certo ou no errado. Ele nos chamou para vivermos a verdade. Porque é a verdade que liberta. Muitos irmãos nos inspiram pela obediência radical de suas vidas. Quero contar o testemunho de um.
Eles estão dispostos a enfrentar as maiores renúncias para viver para a glória de Deus. O verdadeiro adorador é aquele que está pronto para viver grandes renúncias para a glória de Deus. Uau, isso pesa, né? Estamos prontos para renunciarmos o que nos é mais importante para a glória de Deus? Será que somos verdadeiros adoradores? Ao ponto de renunciarmos aquilo que nós mais queremos, aquilo que é mais importante para nós, para a glória de Deus? Porque o modelo maior de adorador é Jesus, e ele renunciou tudo que era dele para glorificar ao Pai. Um verdadeiro adorador é um homem e uma mulher que estão todos os dias prontos para renunciar. Mas deixa eu te contar outro segredo. Nós estamos todos os dias prontos para receber, para ganhar, e não para renunciar. Preste atenção nas suas orações. As nossas orações, 90% petição. Sobra um pouquinho assim, que a gente fala: Senhor, tira tudo de mim que sirva para a sua glória. Senhor, eu não quero pedir nada, eu quero que o Senhor me peça algo. Um verdadeiro adorador, na sua oração, ele não pede algo para si, ele pede para que Deus peça algo para ele. Senhor, ele começa o dia dizendo: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Senhor, o que o Senhor está pedindo para que eu faça e viva hoje? Você tem orado assim, adorador? Ou nós temos orado: Senhor, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Senhor, tem misericórdia, eu preciso disso. Senhor, tem pena de mim, eu preciso disso. E Deus está lá falando: filho, 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 você não entendeu. Eu sou seu pai, e eu sei tudo o que você precisa. Antes mesmo de você abrir a boca, eu sei. Eu só estou tentando te ensinar que você não precisa gastar todo o seu tempo pedindo isso. Eu estou te chamando para você me adorar. Vou contar um testemunho aqui. É o caso do general William Booth, o fundador do Exército da Salvação. Ele contou o segredo do seu sucesso. Quer conhecer? Quer saber o segredo do sucesso desse homem, irmãos? Você está preparado? Hã? Se eu contar antes, você vai falar que não. Está preparado? Diz no livro dele: Deus tem se apoderado de tudo que há em mim. Ele começa por aí. Deus tem se apoderado de tudo que há em mim. Podem ter havido homens com maiores oportunidades, mas desde o dia em que os pobres de Londres, depois você leia a história desse homem, dominaram o meu coração, desde que ele viu aquelas pessoas pobres nas ruas de Londres, dominou o coração dele, e ganhei uma visão. Então Deus foi lá e tirou a venda dos olhos daquele homem, e ganhei uma visão daquilo que Jesus Cristo podia fazer. Então aquele homem andando pelas ruas de Londres, e viu tanta gente em miséria, doente, pobre, morrendo. Jesus foi lá e tirou a venda dos olhos daquele homem, para que ele pudesse olhar para aquelas vidas,
com o olhar de Jesus, porque com o nosso olhar, nós somos, queridos, mais publicanos do que samaritanos. Com o nosso olhar, nós olhamos alguém caído na sarjeta e passamos de largo. É assim. Ai, pastor, eu amo as pessoas pobres. Como publicano ou como samaritano? Que como samaritano você vai lá, pega a pessoa, limpa a ferida dela, cuida dela, leva para um lugar, paga hospedagem para ela, paga comida para ela, cuida dela até ela se levantar. Mas como publicano, eu só falo, poxa vida, coitado, Senhor, tem misericórdia dele. Este homem, Deus tirou a venda dos olhos dele e ele diz, determinei, ele escolheu, que Deus teria tudo o que houvesse em William Booth. Ele falou, Deus, dentro do que eu estou vendo, eu só posso ter uma oração, tenha tudo de mim, Senhor. Se há algum poder no exército da salvação, que é o ministério que esse homem desenvolveu, se há algum poder no ministério da salvação, no exército da salvação hoje, é porque Deus tem recebido toda a adoração do meu coração, todo o poder da minha vontade e toda a influência da minha vida. Olha o que é adorar. É entregar-se por uma causa de Cristo. Eu adoro quando eu entrego a minha vida por uma causa do reino de Deus. É duro, é forte, né? Mas aqui nessa igreja nós preparamos você para ser um vencedor. Amém? Olha só, não importa o tamanho dos desafios ou os medos que carregamos, se estamos totalmente disponíveis para Jesus. Não importa, foi o que esse homem disse. Você tem que dizer apenas, sim, Senhor, pode falar, porque eu estou ouvindo. Eis-me aqui. Quer adorar? Quer ser um verdadeiro adorador? É se ajoelhar diante do Senhor e dizer, Senhor, fala, que eu quero ouvir. Vamos terminando por hoje. Nós vamos trabalhar um pouquinho o primeiro capítulo de Apocalipse, que fala de adoração. Depois você vai ler em casa. Há uma descrição no capítulo 1 de Apocalipse, da pessoa de Jesus glorificado. Ali você vai ver como aquele homem de Deus descreve o que ele viu e como ele viu Jesus glorificado. E algumas características chamam a atenção. Primeira marca de um adorador e de uma adoração. A santidade marca um verdadeiro adorador. Quando a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 1, os seus cabelos são brancos como a lã, representam a santidade de Jesus, a sua sabedoria e eterna divindade de Cristo. Portanto, a santidade de vida e o caráter devem ser uma das marcas do verdadeiro cristão, da verdadeira igreja e de um verdadeiro adorador. Santidade e caráter. Santidade e caráter marcam a identidade de um verdadeiro adorador. Outra característica aí nesse texto, o discernimento incomparável de Jesus. Quando diz que ele tem olhos como chamas de fogo, representa o poder de um olhar penetrante e a capacidade de Jesus de discernir tudo e todos. Bem como penetrar no mais fundo do coração humano e sondar como ninguém mentes e corações, tanto dos crentes quanto dos incrédulos, bem como dos quebrantados como dos endurecidos. O olhar de Jesus, ele entra dentro de nós. Senhor,
Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. O olhar de Cristo penetra o nosso coração, não para nos julgar, não para nos condenar, mas para nos despertar, para nos atrair, para chamar a nossa atenção. Jesus está chamando a nossa atenção hoje. Ele está dizendo: ei, olhem para mim. Olhem para mim. Vou falar só mais um aqui. Ele vê tudo e está no controle de tudo. No último versículo do primeiro capítulo de Apocalipse, ele nos deixa claro que tudo em absoluto está sob o controle, sob o seu controle, e que nada foge à sua presença. Ele está em todos os lugares, tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, bem como sabe de todas as coisas, e Ele sabe tudo o que acontece com a sua igreja. Deus tem o domínio absoluto, Ele nunca perdeu, e Ele nunca perderá o domínio sobre todas as coisas. Ele é o Senhor. E isso, quando eu entendo isso e vivo isso, eu vou adorar. Nós adoramos aquele que é. Nós adoramos aquele que não muda. Nós adoramos aquele que é o absoluto. Nós adoramos aquele que é o Senhor. Adorar em espírito e em verdade é adorar com a sua vida. Não com seus gestos, não com o seu dinheiro, não com o seu carro, não com a sua posição social, não com a sua influência, não com a sua beleza. Nós o adoramos com a nossa vida. É prestar culto em todos os lugares. No seu trabalho, na sua casa, andando, caminhando, onde você estiver, você é um adorador. Em todo tempo, com todo o entendimento, com todo o coração. O adorador é justo em seus negócios. O adorador age na verdade. O adorador busca ser a Bíblia em forma de pessoa. O adorador declara sobre o seu Deus. Ele fala quem é o seu Deus. Ele diz ao mundo quem é o seu Deus. Ele proclama quem ele adora. O adorador abençoa e não amaldiçoa. O adorador deseja o bem e não o mal. O adorador não é invejoso. O adorador busca viver em santidade. O adorador não compactua com a mentira. O culto do adorador nunca acaba, porque é a sua própria vida. E quando formos tirados dessa terra para morarmos com o Senhor, continuaremos sendo adoradores. No mínimo, olha que frase desse autor: o culto do adorador nunca acaba. No mínimo, abre aspas, o culto começa quando a celebração na igreja termina. Mas muitos pensam que a adoração é só aqui, enquanto estamos no culto. Terminou o culto, eu não sou adorador. Não, é o contrário. Terminou o culto, começa a sua ação como adorador. Amém, igreja? Porque a adoração faz parte da nossa nova identidade. Quem nasceu de novo é um adorador. Mas você tem que desenvolver esse chamado, essa característica na sua vida. Amém? Por hoje chega, tá bom, né? Domingo que vem a gente segue mais, falando sobre adoração. Vocês estão aprendendo? Vocês estão aprendendo? Eu também estou. E tem me confrontado muito essa palavra. Pastor, então quando eu canto eu não estou adorando? Também está. Mas você tem que cantar não aquilo que você quer.
você tem que cantar a glória de Deus, a beleza de quem Ele é. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis. Vamos orar em nome de Jesus?